eu li uma declaração de um presidente de um país da América do Sul dizendo, abre aspas, não vamos permitir golpes de Estado no Brasil. Ora, parece que o Brasil não tem judiciário independente, parece que o Brasil não tem Congresso funcionando, que o Brasil não tem uma oposição livre para dizer e fazer o que pensa. Parece que o Brasil tem presos políticos. Parece que o Brasil não tem um executivo agindo com maioria aqui e também na Câmara. Parece que o Brasil não tem imprensa com liberdade de dizer tudo o que pensa, o que imagina, e informar tudo claramente à população, a televisão, o rádio e o jornal. Nós vivemos, senador Álvaro Dias, num momento de plena democracia, plena, com as instituições funcionando. Portanto, senhor presidente Evo Morales, não venha aqui se meter no Brasil, porque o Brasil e o povo brasileiro e as suas instituições estão muito fortes e não precisam de tutela de quem quer que seja. O Brasil, eu tenho repetido aqui, é maior do que a sua crise. E nós vamos enfrentá-la de maneira soberana. Não aceitamos, senhor presidente Evo Morales, qualquer tentativa de manifestação de imaginar que esta é uma republiqueta de bananas. Não é, senhor Evo Morales. Nós aqui temos liberdade, temos democracia, temos instituições fortes e o povo brasileiro tem demonstrado claramente de que lado está, do lado da democracia. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Álvaro Dias. Senadora Ana Amélia, eu até pretendia fazer um pronunciamento a respeito, mas Vossa Excelência, com antecedência, o faz com o brilhantismo de sempre, e quero apenas me associar ao pensamento que expõe da tribuna com a necessária ênfase, porque trata-se de uma tentativa de afronta à nossa soberania. Imagine, senadora Ana Amélia, se nós também fôssemos à Bolívia protestar contra o seu Evo Morales, e até temos razões sobrando para protestar contra a sua postura e o seu comportamento em relação ao Brasil, até em assuntos ligados à Petrobras, como tivemos recentemente. Mas é preciso que o Itamaraty, que o Ministério de Relações Exteriores, se manifeste a respeito dessa truculência oratória do senhor Evo Morales em relação ao Brasil e o nosso regime. É evidente que nós respeitamos quando líderes de outras nações se manifestam a respeito do Brasil, mas evidentemente respeitando os limites da nossa soberania. O que faz Evo Morales é uma ameaça. Ele ameaça invadir com violência, trazendo forças armadas bolivianas para defender algo que não sabemos o que pretende ele defender a democracia no Brasil. Que exemplo pode nos oferecer o senhor Evo Morales de democracia? Enfim, creio que adjetivar nesse momento é desnecessário. O senhor Evo Morales é o próprio adjetivo pejorativo. Neste momento em que ele se pronuncia de forma boquirrota, né? Como um pseudo-líder, afrontando a soberania do nosso país, evidentemente só merece da nossa parte o repúdio. E nós temos o dever de cobrar do Itamaraty uma manifestação oficial a respeito. O assunto que hoje circula nos jornais, na internet, é mais uma fala, presidente, mais um pronunciamento. Estava ali assistindo, mais uma vez, o vídeo. O presidente boliviano, Evo Morales, mais uma vez, ameaça o Brasil, dizendo que poderá invadir o Brasil e fez a opção de começar pela fronteira, vai invadir pela fronteira. Olha, a fronteira, nós temos aí o Mato Grosso e o Acre. E isso cria um clima de insegurança, um clima muito ruim, até porque o povo boliviano
povo boliviano é um povo hospitaleiro, é um povo gentil, é um povo humilde, o povo boliviano. Agora, esse presidente boliviano, como lá no Acre nós chamamos, é um verdadeiro fanfarrão. Ele parece que, quando não tem o que fazer, faz questão de fazer esses pronunciamentos aí para chamar a atenção da mídia brasileira, da mídia boliviana e também da mídia mundial. E ele fez duras ameaças ao governo brasileiro que, se houver qualquer tipo de movimento contra o governo da presidente Dilma, quanto ao governo do PT, ele poderá tomar providências no sentido de mobilizar o exército boliviano para invadir o Brasil. Senador Sérgio Petacão, quando for da vossa conveniência, eu gostaria de uma parte. Do presidente Evo. Mas nós que estamos acompanhando essa trajetória do presidente Evo, nós que acompanhamos o que ele fez com aqueles colonos, com o nosso seringueiro ali, naquela faixa de fronteira, expulsou, tocou fogo nas casas, tocou fogo na produção daqueles colonos que viviam ali há 50, há quase 100 anos, as famílias, que ali naquela região de fronteira, a fronteira é aberta, na selva, e ali, filho de brasileiro, casa com filho de boliviano, e vira uma família só. Mas aquela região do Pando, depois que esse homem assumiu esse governo boliviano, criou um verdadeiro terrorismo. E isso traz ali para todos nós ali da região de Brasileia, de Taçolândia, de Assis Brasil, na Tríplice Fronteira ali, uma situação que, e esse final de semana, lá no meu estado, lá na capital mesmo, né, as pessoas ficam indignadas, porque o governo brasileiro não dá uma resposta a esse presidente boliviano. Vou voltar aqui ao assunto que, no meu entender, lá no meu estado, senador Wilder, para uns serve de chacota, para outros, aquelas pessoas que estão ali naquela região de fronteira, começam a meter um certo medo. Evo Morales poderá invadir o Brasil com suas tropas. Eu não conheço a tropa boliviana, mas eu tenho certeza que, se juntar os guardas da FUNASA, lá do meu estado, aqueles que detetiam a mata-malária, e mais os guardas da antiga Meched, era uma empresa de segurança que tinha lá no lado, se ele entrar lá na besteira de invadir, se ele fizer a opção de invadir o Brasil, for pelo Acre, já vai ficar lá na fronteira mesmo, não chega no restante do Brasil, porque isso é uma brincadeira, entendeu? Ele, para querer dar uma satisfação para o governo do PT, para o governo da presidente Dilma, ele fica fazendo essas palhaçadas. E aí eu pedi para o meu gabinete levantar, porque o governo Evo, não só o governo Evo, o governo Maduro, tem que entender que acabou essa mamada. Aquela dinheirama que ia para esses países, a fundo perdido, com juros baixíssimos, acabou. Acabou. O nosso país está passando por uma crise. E aí, aqui tem só uma medida provisóriazinha que não foi aprovada em 2013. Uma medida provisória que liberava 60 milhões para ministérios reparar equipamentos doados à Bolívia. Aqueles equipamentos da hidrelétrica ali de Rondônia, 60 milhões o governo brasileiro gastou, senador Wilder, só para arrumar, para poder funcionar em território boliviano. Isso, se nós estivéssemos em condições normais, fosse um governo parceiro, acabaram de invadir a nossa Petrobras lá em território boliviano e ficou por isso. Sem falar na produção de droga, que contamina o nosso país, contamina a nossa juventude. Sem falar nos carros roubados. O carro que é roubado ali na região do Acre, na região ali do Mato Grosso, atravessou a fronteira, já era. E aí você ainda tem que ficar ouvindo o seu Evo Morales, esse fanfarrão, dizer
que vai invadir, as forças, né? Como é que ele diz? Se as forças, as forças antidemocráticas, ele falando de democracia, é o único país que não tem democracia. Está aqui um senador, vários, senador boliviano, senador Roger Pinto, que está aqui, né, que teve que fugir lá da Bolívia, vários cidadãos bolivianos, empresários bolivianos. Eu tenho conversado muito com eles, me procuram, pedindo apoio aqui. Estão em São Paulo, estão aqui no Uruguai, estão nos Estados Unidos, por conta desse governo perseguidor do Evo Morales. E aí você tem que ouvir um pronunciamento, está aí, não está na televisão, está na rede aí, um pronunciamento do governo Evo Morales dizendo que se fizerem alguma coisa... Aqui não tem clima para isso, não existe esse negócio de golpe no Brasil hoje, não existe. O que está havendo é uma insatisfação popular, graças a Deus as pessoas vão à rua, podem se manifestar, as pessoas que apoiam o governo vão à rua, se manifestam, isso faz parte da democracia, uma democracia que nós estamos trabalhando a duros custos para fortalecer essa democracia. Aí vem esse louco dizer que poderá invadir o Brasil. Querer quebrar um clima que não existe aqui na nossa América do Sul, não existe na América Latina, não existe isso. Invadir, e a Bolívia invadiu o Brasil. Eu concedo uma parte ao senador Telmário. Senador Petecão, eu quero primeiro começar parabenizando Vossa Excelência por essa iniciativa. Vossa Excelência aqui mora ali naquela região, isso é, sem nenhuma dúvida, um fanfarrão. Cachorro que ladra, normalmente ele não morde. Então, é querer vender para a plateia. O Brasil está muito acima disso. Eu, como disse, né, tenho acompanhado essa relação política da Bolívia com o nosso país. Me preocupo porque recebi algumas ligações de algumas autoridades bolivianas, amigos bolivianos que estão ali em território boliviano e outros que também já estão aqui refugiados no nosso país. As pessoas ficam com medo, porque, queira ou não queira, isso gera uma insegurança. Esse não é o sentimento do povo boliviano. Esse não é o sentimento do povo boliviano. Nós temos milhares de brasileiros que hoje estão lá em território boliviano, estudantes, estão lá fazendo curso de medicina e outros cursos de engenharia, né? Pessoas do poder aquisitivo pequeno, pessoas que não têm condições de pagar uma faculdade particular aqui no nosso país, e isso é uma vergonha. Aí os nossos irmãos brasileiros têm que recorrer à Bolívia. E esses alunos, essas pessoas ficam preocupados com a fala, com o pronunciamento de um cidadão desse. Todos nós sabemos que o Evo é ligado ele é um cocaleiro, ele é ligado ao sindicato dos cocaleiros lá na Bolívia. Ele não faz questão de negar isso, porque a coca faz parte da cultura boliviana, mas a coca, tipo assim, planta lá 1 hectare, 2 hectares, que o pessoal consome, mastiga a coca. Agora, só que a coca da Bolívia são milhares de hectares. Essa coca, que hoje, eu diria que 90% dessa cocaína que é consumida aqui no nosso país, ela vem aqui da Bolívia. Então, já temos um problema com a Bolívia, já temos esse problema. Aí ele fica fazendo esses pronunciamentos no sentido de fazer uma média com o governo brasileiro, querer aparecer para o governo brasileiro, achando que isso ajuda. E não ajuda, isso traz intranquilidade. Ele está achando que ainda está naquele tempo das vacas gordas, que daqui a um dia vamos pegar mais um empréstimozinho aqui para resolver uma situação. Acabou. Quem estiver pensando, o governo que estiver pensando que ainda poderá manter esse tipo de relação, porque eu creio que acabou. Porque as medidas que são tomadas aqui no Senado é no sentido de enxugar. Eu vejo aí a notícia que circula na mídia nacional é que o governo poderá até cortar ministérios, senador Wilder. Isso é bom, para que a gente possa, de uma vez por todas, sair dessa crise. Agora, aquela tetinha que esses governos da Venezuela, da Bolívia tinha, isso aí acabou. Então, não adianta ele ficar fazendo esses discursos.
aí para tentar agradar o governo brasileiro, que isso não agrada em nada. Muito pelo contrário, prejudica e muito a nossa relação. Obrigado, senhor presidente.